a primeira aula, que ela vai conceituar. O que significa? Ela vai explicar para vocês três conceitos extremamente importantes para o estudo de cinemática. Então, esses três conceitos, eles vão ser base para a gente poder estudar todos os outros assuntos da cinemática. Por isso, é de extrema importância que você entenda e aprenda esses conceitos. Esses conceitos são basicamente o seguinte. O primeiro, ele vai falar de movimento. Então, o primeiro conceito, anota aí, movimento. O segundo conceito é o repouso. E eu vou explicar detalhadamente o que significa estar em repouso. O terceiro e último conceito é a trajetória. Para explicar esses três conceitos detalhadamente, nós vamos imaginar aqui uma situação hipotética. Imagina que você está em um ônibus paradinho. Vamos lá, eu vou sentar aqui, ó. Estou no ônibus paradinho. O ônibus está se movendo e está fazendo a trajetória dele. De repente, você está sentadinho no ônibus e senta uma pessoa do seu lado. Você continua sentado, a pessoa está do seu lado e o ônibus está se movendo a trajetória. De repente, o que acontece? De repente, você olha para o seu relógio e começa a contar alguns instantes, ou seja, o seu relógio começa a rodar o ponteiro lá dos segundos, né? E vai lá, 1 segundo, 2 segundos, e você está sentadinho olhando para o seu relógio. Passados 5 segundos, você olha para o lado e você vai ver a mesma pessoa sentada, parada do seu lado. Passou mais 10 segundos, você olha de novo e aquela mesma pessoa está parada do seu lado. Vamos aí o primeiro ponto. Para você que está sentadinho, nos 10 segundos que você cronometrou no seu relógio, aquela pessoa você pode afirmar com certeza que ela está parada. Por quê? Você olhou o relógio, olhou para o lado, ela estava lá. Olhou o relógio, olhou para o lado, ela estava lá na mesma posição, que era qual? A posição do seu lado. Estava parada. Agora, em contrapartida, havia uma pessoa lá fora parada no ponto de ônibus. Então ela estava parada e lá ao longe, nos 100 metros para trás, ela viu lá o ônibus se aproximando e viu você e a pessoa que estava do seu lado. Então, passado, ela olhou para o relógio igual você, ela fez a mesma coisa que você, só que ela estava parada no ponto. Ela olhou para o relógio e deu lá 5 segundos. E você que estava a 100 metros, agora não estava mais a 100 metros, agora estava a 50 metros daquela pessoa que estava no ponto de ônibus. Passou os 10 segundos e o ônibus que estava a 100 metros agora estava na sua frente. Então, se eu perguntar para essa pessoa que estava no ponto de ônibus o que aconteceu com você e seu amigo que estava do lado lá a 100 metros, ela fala, olha só, professor, eles estavam lá atrás a 100 metros, passado 10 segundos, eles estavam na minha frente. Então, significa que para aquela pessoa que está no ponto, ela viu o quê? Vocês se movimentando. Vocês se movimentaram 100 metros. Observem bem o seguinte agora, vamos dar uma pausa aqui. Analisa a pessoa que estava do seu lado. Para você que estava lá no ônibus junto com ela, aquela pessoa esteve durante 10 segundos parada. Para a pessoa que estava lá no ponto de ônibus, que viu o ônibus se movendo, a pessoa que estava do seu lado estava em movimento. Então, para a mesma pessoa, ou seja, o mesmo objeto, que é a pessoa que está do seu lado, para dois referenciais, olha que palavra interessante, para você que estava sentado e para a pessoa que estava no ponto, vocês fizeram coisas diferentes. Para você, ela ficou parada e para o rapaz lá do ponto, ela se moveu. Então, o conceito de movimento e repouso, a primeira coisa que a gente vai ter que saber aqui é que ela vai depender do referencial adotado. Isso significa o que, professor? Significa de dependendo de quem está vendo, quem está olhando, o objeto ele vai poder estar em repouso ou ele vai estar em movimento. Então, olha que interessante, vamos parar tudo agora e vamos definir aí o repouso e o movimento. O repouso é estar parado, ou seja, passa um instante, uma unidade de tempo, passa 1, 2 segundos, não importa, uma quantidade de tempo e você permanece no mesmo ponto.
Nosso exemplo é a pessoa do lado. No seu referencial. Passou 1 segundo, ela estava num ponto. Passou 2 segundos, ela estava no mesmo ponto. E 3, ela também estava lá. Então, passou ali um instante e a pessoa continuou parada. Então, parado é passada a unidade de tempo, uma quantidade de tempo, o objeto, o corpo permanece no mesmo local, no mesmo ponto. Já o conceito de movimento significa dizer o quê? Significa que ao passar um tempo, um instante, 1 segundo, 10 segundos, uma unidade de tempo lá, 10, seja 5, não importa, passado um instante, aquele objeto ele saiu de um ponto e foi para outro ponto. Aonde que está isso no nosso exemplo? Lá no rapaz que estava olhando para o referencial do rapaz que estava no ponto, o ônibus, você e o seu colega sentado estavam se movendo, porque passou alguns instantes, ele estava lá a 100 metros, passou mais alguns instantes, eles estavam na sua frente. Então, ele pode afirmar que estava se movendo. Significa, saiu de um ponto, então foi para outro. Então, vamos resumir aqui. Parado, permanece no mesmo ponto. Movimento, parada e repouso é a mesma coisa, tá? Movimento, saiu de um ponto e foi para o outro. Só que esse movimento ele vai estar associado sempre a um observador, ou seja, a um referencial. E um mesmo objeto ele pode estar parado ou em movimento, o mesmo objeto, dependendo de cada referencial, que é o exemplo que nós demos. Vamos dar outro exemplo para ficar bem redondinho? O segundo exemplo é o seguinte: imagina que você está deitado na sua cama, deitadão lá, descansando, relaxando. Vou até fechar o olho aqui, ó. Relaxando, deitado na sua cama. Para o referencial sua cama, passou 1 hora e você continuou deitado. Então, um minuto, a cama olhou para você, né, e você estava deitado. 2 minutos, a cama olhou para você e você estava deitado. 1 hora, a cama olhou para você e você estava deitado. Então, no referencial cama, você esteve sempre parado, deitado. Agora, se tivesse alguém lá no sol, o sol está aqui, ó, a Terra ela gira em torno do Sol. Passado 1 hora e visse você deitadinho na cama lá, você não está parado, você está se movendo, porque você está rotacionando em volta do Sol. Então, para o referencial de alguém que está no Sol, você está em movimento. Por isso, galera, olha só, conceito de parada e movimento, bem tranquilo. Parada e repouso é a mesma coisa, bem tranquilo, ó. Melzinho na chupeta. Parado, paradão, mesmo ponto. Movimento, mudou o ponto. E o referencial que vai determinar se você está parado ou em movimento. E o mesmo objeto pode estar parado em movimento em referenciais diferentes. Fechado esses dois conceitos aí, agora para finalizar a aula, o terceiro conceito, trajetória. Trajetória nada mais é do que o caminho que é feito pelo objeto ou pelo corpo que está em movimento. Vamos pensar no ônibus. Ele estava lá atrás, 100 metros, né? Passado um instante, ele estava na minha frente. Ou seja, ele percorreu uma trajetória, um caminho. Vamos pensar aqui, ó, numa abelha que está aqui, veio voando, 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 voando até o meu dedo. Esse percurso aqui, a gente vai chamar isso de trajetória. Trajetória nada mais é do que o caminho percorrido pelo objeto, pelo corpo, em uma quantidade de tempo, é sempre uma quantidade de tempo, né? Para que isso aconteça, tem que o relógio rodar em uma quantidade de tempo até um destino final. Galera, essa é a primeira aula, tranquilinha, 3 conceitos básicos aí para a gente começar os nossos estudos de cinemática, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, até a próxima aula.